Quem já sentiu aperto no peito, angústia excessiva, preocupação descontrolada, aquela agitação mental completamente insana, uma grande sensação de negatividade, de que algo iria dar errado e aqueles pensamentos corrosivos e repetitivos dominaram a sua mente. Sabe muito bem o que é ter uma crise de ansiedade. Se você já sentiu alguma dessas coisas, você já permitiu que a ansiedade dominasse os seus dias, alguns minutos ou horas, ou até mesmo muito tempo da sua vida. E se você quer aprender como eliminar a ansiedade dos seus dias, fica comigo até o final desse vídeo. Aliás, já ativa o sininho, deixa o seu like e não se esqueça de compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. Ah, e não se esquece de se inscrever no canal. Mas ao contrário do que muitas pessoas dizem por aí, que ter ansiedade ou conviver com ansiedade é normal. E aliás, pode ser até comum nos dias atuais, até porque muitas pessoas têm ansiedade. Mas o fato é que você precisa entender que sofrer com ansiedade ou ter crises de ansiedade não é comum, não é normal. E essas pessoas dizem isso por confundir uma preocupação ou um estado de alerta, para se precaver de algo, para te proteger de algo que possa te prejudicar, como um quadro de disfunção da ansiedade, que traz um medo descontrolado, uma preocupação desmedida, que ao invés de nos proteger, nos congela e causa muita dor e sofrimento. Dizer que a ansiedade é normal é como imaginar o seguinte cenário. Imagina uma criança aprendendo a andar. Imagina ela ficar sofrendo por antecipação, desesperada por toda vez que ela tem que tentar andar, ela ficar se cobrando de aprender mais rápido, mas também se perguntando internamente se ela será capaz realmente de conseguir andar tão bem quanto o papai ou quanto a mamãe. Percebe que não faz sentido? E no fundo, isso só atrapalha e prejudica todo o processo. Pois no fundo, o que a ansiedade nos causa é um tipo de sofrimento que foge ao nosso controle. De não sermos capazes de resolver algo, de remediar ou passar por cima de algo. E somado a um grande medo e uma grande preocupação, uma grande angústia, tudo isso somado com toda a sua experiência de vida, traz as crises de ansiedade. E se você não aguenta mais viver dessa maneira, percebe que está perdendo o controle, sendo refém da sua própria mente e dos seus traumas do passado, fica ligado nessas 8 dicas que eu vou te dar para você vencer a ansiedade. E a primeira dica, então, para você vencer a ansiedade é entender que nem tudo está sob o seu controle. Quem precisa ter controle de tudo, na verdade, tem medo de perder o controle. E assim, essas pessoas ficam sofrendo por antecipação, se preparando muito, às vezes sendo perfeccionista e muitas vezes procrastinando, simplesmente pela ausência do controle. Quando você entender que não existe controle sobre as coisas, você vai entender que você não está correndo risco e que você vai ser capaz de lidar com os riscos ou com as situações que se apresentem à sua frente, apenas vivenciando cada fato. Um exemplo disso, imagina que você sai da sua casa hoje, pega o seu carro para ir em direção a algum destino. Se você fica pensando sobre o controle que você tem, você não sai de casa. E é exatamente isso que acontece com pessoas com pânico, com crises de ansiedade generalizada. Elas ficam tentando controlar e percebem que não existe controle. E assim um medo absurdo adentra a mente dessas pessoas. Quando você pensa em sair do ponto A para ir para o ponto B, dirigindo seu carro, você vai perceber que pode acontecer um problema com o motoqueiro, com o carinha que está puxando o carrinho, com o ônibus, com o táxi, um buraco com o seu próprio carro, com um assaltante ou qualquer outra coisa do gênero. E só na prática, vivenciando o problema, é que você vai se tornar capaz de lidar com esse problema. Portanto, você tem que ter na sua mente que você não está no controle da situação. E a segunda dica, muito importante para você entender, é identificar a situação
ou há situações que criam ansiedade. Muitas vezes as pessoas não percebem, mas existem situações que são gatilhos emocionais para suas crises de insegurança, de medo, de preocupação e de ansiedade. Algumas vezes acontece assistindo um noticiário, vendo uma notícia política ou de risco ou de algum assalto. Outras vezes, aquela pessoa que é tóxica no trabalho ou na família vem aqui do lado do seu ouvidinho e fala alguma coisa que te contagia, que te contamina, te jogando para baixo como uma âncora. Muitas vezes pode ser sua família, o seu cônjuge. O fato é que quando você identifica as situações que criam ansiedade, você é capaz de remediar, de antecipar e antever tudo isso para se bloquear e se precaver das crises. Aliás, tá gostando até agora? Então, já compartilha comigo aqui qual o seu maior desafio com a ansiedade. E não se esquece de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas. E a terceira dica, muito importante, é trocar os pensamentos negativos pelos positivos. Sim, pensar positivo é um grande diferencial das pessoas que não têm ansiedade. E o primeiro passo é questionar então os pensamentos negativos. Quando você vê uma notícia, você precisa avaliar se aquilo está somando para a sua vida ou não. Notícias sobre política geram uma série de pensamentos negativos, criam quadros negativos da sua mente e você fica imaginando um futuro muito negativo. Mas no fundo, repara, avalie os últimos 10 anos. Nada mudou de verdade na nossa política e no Brasil. Oscila-se um pouquinho de mais crise, menos crise, mas no fundo o cenário é muito parecido. E se você então perceber que você tem muitos pensamentos negativos, comece a olhar quais são as pessoas que você segue na rede social, as pessoas que estão ao seu entorno. E assim você começa a mitigar, eliminar, controlar os gatilhos que causam os pensamentos negativos. Se você não conseguir sozinho, você pode usar a auto-hipnose. A quarta dica muito importante, não pegar responsabilidades além daquelas que você pode suportar. Muitas vezes, com a ânsia de sermos super-heróis, de buscarmos validação, de sermos amados, reconhecidos, o que acontece é que a gente acaba pegando responsabilidade dos outros, dos nossos filhos, das nossas esposas, famílias e até mesmo de colega no trabalho. E assim vamos ficando sobrecarregados, nos sentindo desvalorizados, estafados, com baixa autoestima, sem luz no fim do túnel. E cada dia isso se torna mais prejudicial para a sua vida. Então não pegue responsabilidade dos outros. Ajudar é uma coisa. Ser Madre Teresa de Calcutá é outra coisa. E se você reconhece essa característica em você, você precisa controlar e trabalhar isso na sua mente. E a quinta dica é praticar exercícios físicos e ter uma alimentação saudável. Quando temos crises de ansiedade, a nossa mente entra num estado de luta ou fuga e muitas vezes ela vai pedir alimentação totalmente descontrolada, altos níveis de açúcar, altos níveis calóricos e a sensação de que a gente precisa descansar. E no fundo, então, o que o seu corpo está dizendo é totalmente o contrário do que você tem que fazer. Você precisa começar a buscar uma alimentação mais equilibrada, descascar mais do que abrir mais. Praticar atividade física que seja agradável para você. E é fazer com consistência. É muito mais importante você ir mudando uma alimentação e um hábito pequeno no seu dia e repetir isso por muito tempo do que você tentar mudar 24 horas do seu dia e esse processo ser tão desconfortável que você não consegue sustentar ele por 8 dias. E a sexta dica, para você eliminar a ansiedade da sua vida, é fazer auto-hipnose para te ajudar a controlar a sua respiração. Isso mesmo. Muitas pessoas acabam entrando nas crises de ansiedade apenas porque elas têm um descontrole da respiração. A respiração fica ofegante, fica superficial. E assim o cérebro vai entrando num estado onde reconhece uma ameaça. E apenas controlar a respiração pode te ajudar sim.
a controlar a sua crise e até mesmo eliminar a crise da sua vida. Mas muitas vezes não é tão fácil e nem simples controlar e treinar a sua respiração. Mas através da auto-hipnose você pode sim trazer um foco específico para a sua respiração e também controlar a sua respiração, como nos momentos que você não tem ansiedade. E aliás, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você acessar uma auto-hipnose guiada para você controlar a sua respiração e eliminar as crises de ansiedade da sua vida. Então, não vai agora lá não. Espera um pouquinho, fica comigo até o final desse vídeo e depois você vai lá. E a 7ª dica para você controlar as crises de ansiedade e eliminar a ansiedade por completo da sua vida é manter seu foco no presente e evitar pensamentos no futuro ou no passado. Aliás, essa é uma confusão que muitas pessoas fazem. As pessoas pensam que a ansiedade é só pensar no futuro. Porém, o que elas não percebem é que elas estão pensando no futuro, baseada nas suas experiências do passado, nas sensações de culpa quando elas erraram, na frustração de quando elas não foram tão bem ou não se entregaram 110%, ou nos momentos de baixa performance, ou até mesmo nos momentos que tudo deu errado. O fato é que quando eu saio do momento presente e busco uma referência do passado para projetar o meu futuro, eu já estou criando um cenário de ansiedade. Isso não quer dizer então que você vai ignorar os passos que você vai dar, as metas que você quer. Mas é muito diferente você ficar criando cenários possíveis na sua mente de um futuro que não vai acontecer, do que você planejar a sua meta e estar no presente, olhando para os passos que você precisa dar para que construa a sua meta de maneira muito rápida e efetiva. O único local que você pode e precisa estar é no presente, sabendo que você fez coisas no passado e que todas essas coisas apenas trazem experiências, bagagem, mas não quer dizer que o futuro é uma réplica do seu passado. Logo, se basear no seu passado, nas suas experiências, é burrice, não faz sentido. O que você precisa entender é que você precisa usar o seu passado para te empoderar, para viver no presente e fazer as melhores escolhas, tendo consciência que não importa o que aconteça, você vai errar. Todos nós iremos errar. E o erro faz parte do processo de aprendizagem. O erro faz parte da construção das suas metas. O erro faz parte do seu sucesso. E por fim, a última dica. Se você vivencia então crises de ansiedade, você vivencia muitos momentos que você está pensando no futuro, deixando a sua execução no presente, deixando o seu medo de não ser capaz de dominar a sua vida, te impedir de agir, então você precisa fazer a hipnoterapia. Muitas pessoas acabam não entendendo direito o que é hipnoterapia. E eu vou te explicar agora. A hipnoterapia é um tratamento que visa tratar a origem da ansiedade, que está embasada no seu passado, nas suas experiências traumáticas, que deixaram marcas, que criaram o medo, a preocupação, a angústia, a sensação de não ser capaz, a sensação de negatividade, de que tudo vai dar errado, aquela agitação mental. Quando você, através da hipnoterapia, acessa essas memórias, que muitas vezes você nem lembra, mas que estão dominando a sua vida, e você trata, o que acontece é que a sua mente volta a funcionar da maneira normal, antes da ansiedade. E se você então se interessou pela hipnoterapia, eu já vou deixar aqui embaixo o meu contato para você agendar a sua sessão inicial e começar hoje mesmo a transformar a sua vida. E se esse vídeo te ajudou a eliminar um pouquinho da ansiedade da sua vida, então não se esquece de compartilhar com o máximo de pessoas possível. Assim o YouTube entende que esse vídeo é relevante e vai ajudar milhões de pessoas assim como você. Ah, e não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e deixar o seu comentário para que eu crie os melhores conteúdos para você. Um forte abraço e até o próximo vídeo.